No distante ano de 1761, quem poderia imaginar que em Poulsbury, uma pequena vila inglesa, viria ao mundo aquele que seria conhecido como o pai das missões modernas? De origem humilde, William Carey era o mais velho dos 5 filhos de um simples casal de tecelões. Desde criança, já era muito curioso e demonstrava grande interesse em ciências naturais, em especial a botânica. Mas foi sua fé em Deus e o dom da linguagem o que de fato deixou o legado de William Carey registrado na história. Bem-vindo ao canal Histórias e Triunfos. Hoje vamos conhecer a história de William Carey, o sapateiro que traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas e se tornou o pai das missões modernas. Já curta, comente e se inscreva em nosso canal e confira as dicas de livros que deixamos na descrição do vídeo. Um problema alérgico descoberto na adolescência impediu que William Carey seguisse seu sonho de trabalhar com jardinagem. Sendo assim, seu pai o levou a Hackelton, uma aldeia vizinha, para aprender o ofício de sapateiro, profissão que exerceu até seus 28 anos de idade. Assim como sua família, Clark Nichols, seu mestre de sapataria, era um devoto membro da igreja anglicana. Mas foi seu colega e também aprendiz John Orr quem de fato serviu de caminho para que Deus transformasse o coração de William Carey. No século XVIII, cristãos não anglicanos eram chamados de dissidentes, e através de John Orr, Carey conheceu a Igreja Batista, na época um pequeno grupo dissidente. Foi ali que, aos 18 anos de idade, se tornou genuinamente cristão e passou a ser um assíduo estudante da Bíblia. Em 1781, com 19 anos, William Carey se casou com Dorothy, cunhada de seu patrão. Eles tiveram 6 filhos, sendo 4 meninos e 2 meninas. As 2 meninas e um dos meninos partiram ainda na infância. Dorothy era 5 anos mais velha do que Carey. Não sabia ler e logo revelou um temperamento difícil. No casamento reinava pouca harmonia e, para dificultar ainda mais a vida familiar, os problemas econômicos eram comuns, tornando-se mais intensos com o crescimento da família e a responsabilidade de Carey no cuidado de sua cunhada e de 4 sobrinhos, após o falecimento do seu patrão. Mesmo com pouco tempo de conversão, Carey já atuava como pregador leigo e em 1785 recebeu o convite para ser pastor em uma pequena igreja batista. Mais tarde foi chamado para pastorear uma igreja maior em Leicester. Foi durante seus anos de pastorado, marcados especialmente pela leitura, que Carey passou a desenvolver sua visão missionária, concluindo, para a surpresa da igreja e dos ministros cristãos de seus dias, que a evangelização do mundo era a principal responsabilidade da noiva de Cristo. Como pastor, Carey revelava uma preocupação muito grande com o estudo. Quem chegasse em sua humilde casa, caracterizada pelas lindas flores que ele mesmo cultivava, sempre o encontraria com um livro. Carey ainda precisava trabalhar em outras atividades para sustentar sua família, sendo o ofício de sapateiro sua principal fonte de renda. Neste período, enquanto consertava sapatos, Carey aprendeu sozinho o hebraico, italiano, neerlandês e francês, e ainda lia mapas, estudava culturas e se perguntava: se temos em nossas mãos as boas novas, por que permanecemos em silêncio? Com o chamado missionário ardendo cada vez mais em seu coração, o próprio William Carey fez um mapa mundial e o pendurou na parede de sua pequena oficina. Neste mapa, ele incluiu todas as informações disponíveis dos locais que precisavam ouvir as boas novas do Evangelho: população, flora, fauna, características dos povos locais, entre outras. Enquanto trabalhava, ele olhava para o mapa, orava, sonhava e agia. Na igreja, quando quis introduzir o assunto de missões numa sessão de ministros, foi repreendido pelo presidente John Ryland, que lhe disse: jovem, assente-se. Quando Deus resolver converter os pagãos, falo-á sem a sua e a minha ajuda. Mas Carey continuou a sua propaganda pró-missões estrangeiras e, tomando Isaías 54:2 como texto, pregava sobre o tema: esperai grandes coisas de Deus, praticai proezas para Deus.
O resultado foi que um grupo de 12 pastores batistas, reunidos na casa da irmã Wallis, formaram a Sociedade Missionária Batista, no dia 2 de outubro de 1792. Carey se ofereceu para ser o primeiro missionário. Através do testemunho do Dr. Thomas, um missionário e médico que trabalhou por vários anos em Bengali, na Índia, William Carey recebeu confirmação de seu chamado no dia 10 de janeiro de 1793. Apesar de Carey ter certeza de seu chamado, sua esposa recusou deixar a Inglaterra. Isto muito doeu em seu coração. Foi decidido, no entanto, que seu filho mais velho, Félix, o acompanharia à Índia. Além deste fator, outro problema que parecia insolúvel era a proibição de qualquer missionário na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar, mas mesmo assim conseguiram embarcar sem o documento no dia 4 de abril de 1793. Ao esperar na ilha de White por outro navio que os levaria à Índia, o comandante recusou levá-los sem a permissão necessária. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, William Carey viu o navio partir e ele ficar. Sua jornada missionária para a Índia parecia terminar ali. Porém, ele acreditava que Deus tinha todas as coisas sob controle. Ao regressar a Londres, a sociedade missionária conseguiu granjear dinheiro e comprar as passagens em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou a sua esposa que o acompanhasse. Ela ainda persistia na recusa e, ao despedir-se pela segunda vez, disse: "Se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar atrás sem incorrer em culpa à minha alma." Ao se preparar para partir, um dos amigos que iria viajar com Carey, Dr. Thomas, voltou e conversou com Dorothy, esposa de William Carey, e milagrosamente ela decidiu acompanhá-lo. Que alegria não foi para ele ver sua esposa e filhos com as malas prontas a lhe acompanhar. Agora acreditava compreender a razão de não ter viajado no primeiro navio. Finalmente, no dia 13 de junho de 1793, a bordo do navio Crown Princesa Maria, William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, partindo para a Índia com sua família, onde, dentro de condições dificílimas e de oposição ferrenha, trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, aprendeu suficientemente o Bengali e, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. E somente no ano de 1800, William Carey fez o batismo do primeiro hindu convertido ao Evangelho. Em 1799, outros 2 missionários se juntaram a William Carey, William Ward e Joshua Marshman. Juntos eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10.000 alunos, traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários e escola para meninas. Fundaram a primeira gráfica da Índia que, além da Bíblia, publicou panfletos, livros didáticos e um jornal na língua bengali. William Carey ainda foi responsável pela erradicação do costume sati, ritual do qual a viúva era queimada viva juntamente com o corpo do marido falecido, e pela cessação do sacrifício de crianças, que eram atiradas às águas do rio Ganges. Realizou diversos experimentos na agricultura e fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura na Índia em 1820. Durante mais de 30 anos, William Carey foi professor de línguas orientais no Colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Os seus esforços inspiraram a fundação de outras missões, dentre elas a Associação Missionária de Londres, em 1795, a Associação Missionária da Holanda, em 1797, a Associação Missionária Americana, em 1810, e a União Missionária Batista Estadunidense, em 1814. Na manhã de 9 de junho de 1834, William Carey, aos 72 anos de idade, completou sua missão e partiu para a eternidade. Seu último trabalho foi revisar sua Bíblia Bengali. Quando ela foi concluída, ele disse: "Meu trabalho está feito."
não há quase nada pelo qual eu desejasse viver um pouco mais do que por isso. Apesar de não haver recebido educação formal em sua mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo, no que diz respeito à língua sânscrito e a outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje. Mas a maior ambição de William Carey foi servir e glorificar a Deus, tornando-o conhecido por onde quer que passasse. Sua história nos ensina que até mesmo as aparentes derrotas fazem parte do agir de Deus. Se você se inspirou nesta história de fé, coragem e transformação, clique no botão Gostei e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a continuar contando as histórias que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!